Cadeiras voando na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Que campanha, hein? Que coisa linda, educada, sofisticada, elegante. Essa é a nossa campanha aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu tô há tempos pensando e sendo provocado pelos inscritos desse canal a fazer um vídeo sobre essa campanha, sobre os debates, Marçal, Boulos, Nunes, Datena. Tá bom, chegou o momento, né? Eu vou fazer o seguinte, com principalmente vascaínos que têm me cobrado o vídeo do Vasco. Eu vou dividir esse vídeo, tá? Quem quiser acompanhar a análise do clássico, eu vou fazer no final do vídeo. Vou jogar pro final do vídeo. Avança pra lá. Quem quiser acompanhar a polêmica lá da cadeirada do Datena, já fica aqui desde o início do vídeo, dá o like, se inscreve, ative o sininho, rumo a 230 mil inscritos por aqui. Vocês sabem quanto política é um assunto que me fascina, eu me interesso por isso. Assisto tudo, sabatina, debate, entrevista, tudo eu acompanho e gosto de falar sobre o assunto. A cadeirada, gente. A cadeirada é o ponto alto de uma campanha marcada pelo corte, pelo baixo nível. Ninguém fala de proposta, é ataque pessoal, você fez isso, você usa aquilo, você bateu em fulano, você assediou fulano, a campanha é isso. Você tem envolvimento com a facção tal, é isso, a campanha é isso. Ninguém fala de plano de governo. Plano de governo? Você acha que vai ter tema profundo sobre a saúde, sobre o transporte, sobre a mobilidade, sobre zeladoria, sobre a Cracolândia, que é um tema tão sério para nós aqui, paulistanos nascidos e paulistanos que vieram para cá, paulistanos emprestados como eu, postiços. Como a prefeitura pode ajudar o governo do estado a combater esse mal, essa mazela que está aqui na sociedade paulistana? Não se fala disso. Só que eu também reflito muito sobre esse ponto. Não se fala disso também, em grande medida, porque o eleitor não está muito preocupado, não. Não você, né? Você que tem um nível de esclarecimento, você que lê sobre política, se interessa sobre os candidatos, se interessa sobre os temas da cidade, é criterioso na hora de tomar sua decisão de voto. Eu não estou falando com você, mas uma boa parte da população, uma expressiva parte da população, quer o corte. Quer o sangue, quer a polêmica. Eu não sei por que tá piscando tanto essa luz aqui, gente. Nunca aconteceu. A luz tá piscando, a geladeira tá ligando, desligando. Tem algum problema com a rede elétrica aqui do prédio, eu acho. Porque não é normal, isso nunca aconteceu. Mas não vou parar de gravar por isso, não. Então, voltando, a população em geral tá pouco se lixando pra isso aí. Ela quer mesmo o debate sangrento. Ela não quer troca de ideia, ela quer troca de farpa, ela quer o entretenimento de baixa qualidade. Então, alguns candidatos já captaram esse sentimento, essa demanda da população e estão entregando o que a galera quer. Ah, é isso que ganha a eleição? Tá bom, o próprio Pablo Marçal, quando foi ao Flow Podcast, admitiu isso. Tô me comportando como um idiota, porque o povo quer isso. Ele falou, não sou eu, ele. Não tô botando isso na boca dele, ele disse. Então é a campanha do espetáculo, do péssimo espetáculo, do baixíssimo nível de espetáculo. Mas é a campanha que temos, culminando na cadeirada do Datena. Lamentável, lamentável. Nada dito por Pablo Marçal ontem justificou a cadeirada. Inclusive na pergunta da cadeirada, na pergunta e na réplica, o Marçal diz assim... Eu voltei, tive o cuidado de voltar. Ô, Datena, quando é que você vai desistir, hein? Quando é que você vai largar a campanha? Porque você já fez isso outras vezes, você fica regando e tal, você tá meio perdido, outro dia você tava chorando aí numa sabatina, você que diz que combate o crime, mas você é bom de TP, você é bom na câmera com as letrinhas passando. Aí o Datena já pegou um ar nisso aí, respondeu duro. Quando volta na réplica, o Marçal, então, mas você não respondeu. Você é muito machão. Outro dia mesmo você foi lá na TV Gazeta, parou na minha frente pra me agredir, mas não agrediu, porque você não é homem pra fazer isso. Aí o Datena vai lá, acha razoável pegar uma cadeira de ferro e dar uma porrada no cara, pô, com a cadeira de ferro. Acabou, irmão. Como é que você ensina o seu filho ou sua filha aí a lidar com as emoções, com os impulsos, com as emoções violentas? Qual é o valor que você transmite pro seu filho e pra sua filha? Olha só, agrediu, perdeu a razão. Não é isso? Não é isso aí na sua casa que você ensina? Eu espero que seja, eu tenho certeza que é. Você tá lá 90% com a razão, argumentando, usando os teus pontos, mostrando que você tá certo naquilo. Mas aí no final você vai lá e dá uma porrada no teu interlocutor. Acabou, acabou. Toda a argumentação que você construiu, toda a defesa que você construiu foi embora. É o famoso perdeu a razão. E o que o Datena fez ontem foi perder a razão. E eu lamento muito. Como jornalista esportivo também, como cidadão, né? Como cidadão, porque eu tô pagando por isso aí, eu pago por isso aí, tá? Eu, você, nós pagamos por isso aí.
Nós pagamos o fundão eleitoral que a galera utiliza para fazer campanha, né? E, aliás, eu até vou aproveitar o vídeo para falar algo sobre isso, tá? Candidato que não usa fundão eleitoral e que fica perdendo eleição para pilantra que usa o fundo todo ano, tá fazendo papel de bobo. Tá fazendo papel de bobo. Para mim tem que usar. Se infelizmente todo mundo usa e isso te dá... Você quer ser sério, você quer ser correto, você quer ser honesto, você quer ser limpinho, você quer jogar o jogo bonito. Quantas vezes... Eu vou dizer pra vocês, tá? Não tem nada a ver com recurso público, não. Mas pra minha vida profissional, principalmente. Cansei de jogar jogo limpo, bonitinho e ó... Porque o malandro tá jogando o jogo sujo do meu lado e eu não tô vendo. Porque eu tô querendo jogar o jogo puro. Ou não tô vendo, ou não tô querendo acreditar, ou vendo e querendo continuar limpinho. E o cara só ganhando nas minhas costas, ó. Só do jogo sujo. E eu vou ficar perdendo a vida inteira pro malandro... Eu poder usar a ferramenta, mas eu não vou usar, porque eu sou muito limpinho, e o malandro usa, e todo ano eu tô tomando fumo. Não, peraí. Então eu acho que nessa hora a gente tem que ser muito pragmático, tá? Pra pensar na tomada de decisão. Aí você vai lá, chega e briga pro fim daquilo. Agora, se a regra tá aí, todo mundo usa, e você vai ficar numa desvantagem, você vai ficar tomando 7-1 por ideologia... Ah, não, porque eu serei limpinho até o fim. Você vai ser sujo se você pegar esse troço e não der a destinação correta para aquilo. E usar para outros fins que não sejam a campanha. Agora, se for para derrotar o pilantra que tá te ganhando há tantos anos, com o discurso vagabundo, e aí você vai ficar de Alice do País das Maravilhas, ah não, passa a mão aqui, passa a mão na bundinha aqui, deixa eu perder. Opa, peraí. Então, eu sei que tem muita gente que detesta, vai vir com papo aí nos comentários, discordando, alguns até com papo moralista, outros com argumentos que eu respeito, mas assim, o jogo é feio, gente. Veja a campanha para a Prefeitura de São Paulo e entenda a feiura desse jogo. O jogo é muito cruel. E para as boas pessoas entrarem nesse jogo é muito difícil. E você vai dificultar ainda mais a tua situação, vai facilitar a vida do pilantra? Pô, vamos refletir, galera. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Mas aí, voltando. Acabou a razão do Datena, acabou, agrediu, acabou. E eu lamento muito, porque o Datena vem da imprensa esportiva. E eu cresci vendo o Datena, saudoso Eli Coimbra, grandes times de transmissão da Band, da Record. O Datena fez cobertura de Copa do Mundo na Record. O Datena narrador depois, narrando Olimpíada, narrando competições importantes, narrando medalhas do Brasil. E virando um apresentador policial de destaque, num segmento do jornalismo que é muito consumido. O país é violento. Então, o noticiário policial, ele atrai um interesse muito grande da população porque é a realidade das pessoas. A gente que mora num bairro de melhor segurança, de melhor estrutura, a gente fica com essa visão preconceituosa. Nossa, mas esse jornalismo que você espreme, você aperta o botão da TV, sai sangue, você espreme o jornal, sai sangue. Nossa, que coisa horrorosa. Amigão, é a realidade da periferia. É a realidade do subúrbio. É a realidade do bairro onde eu fui criado, do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. Então, claro que vai despertar o interesse da população, porque está acontecendo na porta da Dona Maria, do seu José. Na sua não, na minha hoje não, graças a Deus. Mas por que a população brasileira se interessa por isso? É a realidade delas. O que o Datena mostra do programa dele toda semana, você gostando ou não, tendo um tom sensacionalista exagerado ou não, mas é a realidade do país. Da maior parte das ruas do país. Os Jardins, o Itaim Bibi, o Leblon, eles não são a realidade do país, porra. Eles não são a média do país, não. Eles são a exceção. Então, é por isso que o Datena tem o destaque que tem. E merecido, porque é um excelente comunicador. Agora, o Datena cometeu um erro. O Datena entendeu que toda a sua bagagem como comunicador esportivo e policial, jornalístico, né, policial, seria suficiente para ganhar uma eleição e para entrar num debate eleitoral. Lê do engano. São mundos diferentes. É o mesmo erro que eu vejo muitos profissionais e TVs cometerem de acharem que o influenciador da internet vai se converter num estalo de dedos, num grande fenômeno da televisão, principalmente da televisão aberta. São mundos diferentes. São mundos muito diferentes. Então o Datena foi percebendo a sua dificuldade. Eu digo para você que eu vejo tudo, né? Todas as sabatinas e debates. Um dos primeiros debates, se não o primeiro, uma das primeiras sabatinas, se não a primeira do Datena na campanha, foi no G1, com a Natuza Neri. E aí ele diz assim, Natuza, na verdade, assim, eu tô concorrendo à prefeitura, mas o meu sonho era concorrer ao Senado. Porra, como é que você quer convencer um cara a votar no sujeito, votar em você por um cargo que você diz abertamente que não queria, que o seu foco era outro? Então, assim, nível de inexperiência, de
pouco preparo do Datena alarmante e de pouca inteligência emocional. E nessa aí é a famosa entrada na mente. O que o Pablo Marçal fez foi entrar na mente. Entrou na mente do Datena, acabou. Ah, Jorge, você tá batendo palma? Não, eu acho de baixíssimo nível. Pablo Marçal contribui para baixar o nível da campanha em São Paulo. É o que mais contribui para isso. É quem mais joga esse jogo. Mas eu peço novamente a você essa reflexão. Não é o que o eleitor quer? Infelizmente é o que a grande parte do eleitorado quer. Por isso que eu acho que esse episódio da cadeirada ontem não vai diminuir a intenção de votos do Marçal. Porque ele chegou aos 19, 21, 23, 25 pontos nas pesquisas com este método. Então, se este método o levou aonde levou, não vai ser este método que vai agora, há 3 semanas da campanha, tirá-lo de onde ele está. Não tem lógica. Vamos exercitar a nossa lógica? Caramba, ele só está aqui graças ao show. Graças aos cortes que produziu. A carteira de trabalho lá contra o Boulos, e o Boulos se descontrolou dando um tapa também, outro que foi a famosa caída na pilha. Pablo Marçal, para trazer para a realidade do futebol, que os inscritos conhecem bem aqui no canal, porque o canal fala 90% do tempo de futebol, é o argentino provocando o brasileiro ficando puto, dando uma porrada nele e sendo expulso. Esse é o Pablo Marçal. É o argentino falando um negocinho no ouvido do Edmundo indo lá largando a cotovelada do cara. É isso. O Marçal ontem foi o argentino, o Datena foi o Edmundo, que deu uma cadeirada e foi expulso. E foi bem expulso. Ué, você vai fazer o quê? Então é isso. É realidade. Não tô aqui, eu tô fazendo análise, que é muito difícil, às vezes, pro brasileiro, uma parte do brasileiro entender. Ah, você tá torcendo pelos caras. Não, eu tô fazendo análise. A análise é que, num jogo que não é limpo, que não é bonito, que é baixo, em termos de nível, de elegância, é baixíssimo, o Pablo Marçal entrou na mente do camarada e tirou o camarada do debate, tirou o camarada da campanha. O Datena não tem condição de terminar a campanha. Não sei nem se no momento que você está vendo o vídeo o Datena anunciou alguma coisa, se vai continuar ou não, mas eu duvido que ele chegue até o final. Duvido. Ele não tem condição emocional para isso. O Datena vai fazer caminhada na rua, na Paulista, as caminhadas dele duram 10 minutos, ele não tem saco para isso. Ele não tem o DNA para concorrer, a verdade é essa. O Datena forçou uma barra. Aí, o que você acha que tinha que acontecer ontem com o debate? O debate tinha que continuar ou não? Eu acho uma decisão delicada. Eu acho uma decisão difícil. A assessoria do Pablo Marçal divulgou logo depois do debate uma nota dizendo que ele teve suspeita de fratura na região da costela, precisou ir para o hospital e estava com dificuldade de respirar. É uma decisão que, de longe, eu não consigo tomar. É preciso ser avaliado pelos organizadores do debate, porque se você encerra o debate porque um deu uma cadeirada no outro, você abre um precedente perigoso. Basta, se o cara percebe que ele está indo muito mal no debate, basta ele partir para agressão física, ele mela o jogo, ele joga lama no tabuleiro, acaba com o debate, beleza, e pode ser bom para o agressor, né? Agora, se você também tem comprovadamente um candidato que perde o direito, perde as condições de exercer o seu direito de participar do debate até o final, porque fisicamente ele está precisando de atendimento médico, porque ele está ferido, você desequilibra o jogo. Então é uma decisão muito difícil. É que não pareceu, as imagens que a gente viu até o momento que eu estou gravando o vídeo, elas não sugeriam algo tão sério com o Pablo Marçal. Mas pode ser que tenha acontecido. A gente não é médico. Eu não sou médico. Eu não avaliei o caso. Eu não sou médico e mesmo se fosse eu não estava lá. Eu não vi o cara. Mas é uma decisão muito delicada. O debate seguiu até o final, mas assim, o debate acabou. A partir do momento que isso aconteceu, o debate acabou. Eu me lembro que do bloco onde a coisa aconteceu pro bloco seguinte, quando eu voltei lá no YouTube da Cultura, tinham 100 mil pessoas a menos. Acabou o debate. Porque aí as pessoas começaram a fugir do debate, começaram a ir para as redes sociais, principalmente o Instagram, já que o Twitter está fora do ar no Brasil, o X está fora do ar. Começaram a procurar os cortes, procurar lives, entrar no perfil do Marçal, entrar no perfil de apoiadores para ver se eles iam estar fazendo live e tal. Aí o Rubinho Nunes foi lá, abriu uma live, a galera foi, tinham 2.500 pessoas e tal. Porque o debate morreu. Acabou o debate. Não existia mais interesse. O debate continuou com o Nunes e Boulos num nível baixíssimo também, não tão rasteiro quanto o do Datena. Aliás, eu queria fazer uma pontuação sobre os debates, eu até anotei aqui para não esquecer, que é sobre direitos de resposta. Acho que os debates, não foi só o de ontem da TV Cultura, outros debates seguiram por esse caminho, o debate da TV Gazeta foi nessa linha, outros também.
estão desvirtuando a natureza do instrumento do direito de resposta. Esse argumento de que, o Nunes pediu direito de resposta, mas como ele tem 45 segundos agora para fazer a réplica, então ele utiliza esses 45 segundos para o direito de resposta. Não, isso está errado. Isso está essencialmente errado. O direito de resposta é um instrumento para você se defender de um ataque pessoal, que fuja do escopo do tema proposto no debate, do tema perguntado. Então você usa os seus 45 segundos, 1 minuto que seja de resposta, de réplica, de tréplica, para falar do tema e, adicionalmente, você ganha 1 minuto de direito de resposta para se defender, para defender a sua honra. Então esse argumento, não vamos conceder o direito de resposta porque ele ainda vai ter 1 minuto para falar ou porque ele já teve 1 minuto na tréplica e não usou para responder, para se defender. Não, ele usou o minuto da tréplica para falar sobre o tema da pergunta. Não sobre a injúria, sobre a calúnia, sobre a ofensa pessoal. Mas eu sei por que as TVs estão fazendo isso, Jorge. É para evitar que a coisa fique sem fim, que fique num looping de direito de resposta daqui, aí o direito do direito de resposta, o direito do direito do direito de resposta. Mas, amigão, é o seguinte, os candidatos que se comportem de uma melhor forma. Se um caluniou o outro 10 vezes, você vai ter que conceder 10 direitos de resposta. Paciência! Paciência! Esse é um jogo democrático. Agora, não vamos dar o direito de resposta. Foi negado porque você já teve o tempo na tréplica. Oi? Por favor. Erro no debate de ontem e em debates anteriores também. Pergunta é uma coisa, resposta é uma coisa, réplica é uma coisa, tréplica é uma coisa, direito de resposta é outra coisa. Cara, como isso me incomoda vendo debate. É de enlouquecer um negócio desse, vendo debate. Então eu tenho uma notícia para você, para fechar o tema da cadeirada. Vai continuar. Vai continuar. O nível de ataque vai continuar até o final. Ninguém está interessado em debater São Paulo. Na média, tem um ou outro candidato, uma ou outra candidata que você vê com essa preocupação. Mas assim, não tá. Um é acusado de usar entorpecente, o outro é acusado de bater na mulher. Agora até a acusação lá do Datena de um episódio que teria acontecido na Band, mas a moça teria retirado. O outro é acusado de envolvimento com facção criminosa, com tráfico de droga. E nós vamos nessa aí até o final. Show. Parada é a seguinte, amigo. São Paulo tá ferrada. Caia na mão de quem cair. São Paulo terá um sério problema nos próximos 4 anos. Porque a galera que tem potencial para ganhar essa eleição, de acordo com as pesquisas, e eu acredito nas pesquisas num geral, acho que existem falhas de metodologia, acho que alguns resultados aí não estão refletindo o que as ruas estão mostrando, mas enfim, nos últimos anos o que a gente mais tem visto é instituto de pesquisa se estrepar. Mas muito provavelmente a vitória não vai fugir de um desses aí que estão liderando. Caia na mão de quem cair, teremos problemas. Com algum pode ser um problema maior, com outro pode ser um problema menor, com algum pode ser um problema da natureza X, com outro vai ser um problema de natureza Y, mas teremos problemas em São Paulo. E infelizmente não temos pessoas qualificadas. Infelizmente a política nacional caminha para esse cenário de desqualificação. E os bons ficam fora. Os bons ficam fora. Quem passa 1 ano e meio antes da eleição fazendo plano de governo, se preparando, viajando, correndo o mundo, traçando estratégias, conversando com especialistas em diferentes áreas, chega ali com algo robusto, propositivo para mostrar, é vítima do jogo partidário e fica fora da campanha. Porque a campanha tem que ter os Massal da vida, por exemplo, os Datena da vida, os Boulos da vida, os Nunes com a máquina da vida. É triste o cenário. É muito ruim o cenário para a cidade de São Paulo. Infelizmente, é péssimo. É péssimo. Bom, vamos... Acho que eu já falei tudo aqui no debate, né? Vamos falar do clássico? Então você que está aqui a partir de agora, é para falar de Vasco e Flamengo. Olha que loucura que teve que ser o vídeo de hoje. Mas tem que ser. Eu pensei em subir 2 vídeos. Já expliquei, não lembro se eu já expliquei. Às vezes que eu subi vídeo fora do horário de meio-dia aqui no canal, para poder subir 2 no mesmo dia, os resultados nem sempre foram bons, porque o público está acostumado com o horário de meio-dia. Você fixou um horário na cabeça do público, mudar isso sem prévio aviso é muito ruim. Então é contraproducente. Eu então preferi fazer um vídeo assim, comecei falando de banana, vou terminar falando de hambúrguer. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Se bem que pode ter gente que goste, né? De enfiar ali dentro do hambúrguer. Olha, lá ele, enfiar uma banana no hambúrguer. Enfim... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É leite com refrigerante. Não tem nada a ver. Mas vamos assim. Vamos falar do clássico. Esse clássico teve um sabor de vitória para o Vasco. Eu narrei esse jogo ontem no YouTube da TNT Esportes. Sobre Massal, e se você só queria ouvir isso, já acabou, tá? Pode ir embora, beijo, juízo, tchau. Até amanhã. Vamos falar do clássico aqui.
um gosto de vitória para o Vasco nesse clássico. Porque claramente nos 90 minutos o Vasco teve dificuldades. O Vasco foi inferior ao seu rival no jogo de ontem. Natural. No papel, o investimento do Flamengo é maior, mesmo com os desfalques, mesmo sem Pedro, sem Cebolinha, sem Vinha, com o Luiz Araújo machucando com 20 minutos ontem. O Flamengo é maior em termos de orçamento, melhor na qualidade, tem um trabalho do Tite que já vem desde o ano passado, um treinador mais experiente que o Paiva, tem uma situação política que, se não é de paz, é muito melhor que a do Vasco, que está aí com o Pedrinho tentando arrumar a vida, expulsando ali a 777, tentando dar um horizonte para o Vasco. E o jogo foi naturalmente muito difícil para o Vasco. O Flamengo mandando bolas na trave. O Vasco começa ali 5 minutos tentando dar uma agredida, tendo a posse e tal. E depois ele vê o Flamengo ocupar terreno, ganhar o campo de ataque. E aí o Flamengo circulando, tendo oportunidades, né, criando. O Gonzalo Plata fez um bom jogo de estreia. Alexandre apoiando muito pelo lado esquerdo e o Vasco com dificuldades. Mas o Vasco tinha alguns pilares ontem de boas atuações. Paulo Henrique na direita, apesar do Alexandre ir muito bem, atuação segura. O Maicon, muito bem na zaga, muitas vezes jogando por ele e pelo Léo Pelé. Hugo Moura, muito bem na proteção ao meio-campo, cão de guarda no meio-campo do Vasco. E o David, quando saía alguma coisa do Vasco em termos ofensivos, geralmente era com o David. Agora, muita dificuldade para conexão ao Verratti. Você tem um dos melhores cabeceadores do Brasil e não consegue fazer essa bola chegar em condições para ele, para o cabeceio, para brigar com a zaga, para trombar, ou até mesmo para preparar, para fazer um pivô, fica muito difícil. Então o Verratti foi pouquíssimo acionado. O Flamengo conseguiu fazer uma marcação que anulasse o Verratti, que anulasse a circulação de bola para que ela não chegasse ao Verratti, e o Vasco sofreu muito com isso. E o Vasco vai lá e empata o jogo depois das mudanças do Paiva. As mudanças no Vasco, elas claramente foram mais bem-sucedidas que as mudanças no Flamengo. A galera que veio do banco, inclusive os 4 que participam da jogada do gol, são jogadores que vêm do banco. O Léo Pereira resolve se mandar para o ataque, o Ryan recupera essa bola para o Vasco, já faz a conexão rápida no contra-ataque, aí pá, cruzamento do Rodrigues, o Puma estica a perna, gol do Coutinho. E muito emblemático que esse gol do empate com sabor de vitória para o Vasco tenha sido do Coutinho, porque você vê como são as coisas, né? O torcedor, eu entendo o nível de exigência, de cobrança, eu entendo que o sarrafo do futebol é muito alto, o jogador ganha muito, então a cobrança tem que ser muito alta. Tá bom, gente, eu entendo. Mas assim, ontem no pré-jogo da TNT, eu narrei no YouTube da TNT, como eu já disse, e aí a gente faz um pré-jogo lá, meia horinha antes do jogo, a gente abre a live e tal, e a gente tinha 2 repórteres ontem no Maracanã, a Aline Nastar e a Monique Danello. A Aline estava cobrindo o Vasco e antes do jogo ela foi do lado de fora ouvir torcedores do Vasco. Então ela gravou uma entrada com a galera do Vasco. Aí tem um torcedor que fala assim, ela pergunta, e o Coutinho, hein? Tá voltando a ser relacionado hoje, e aí, pra você tinha que começar jogando ou começa no banco mesmo? Aí o cidadão fala assim, não, tem que botar pra jogar, tem essa de poupar ninguém não, ganha 1,5 milhão por mês pra ficar encostado aí, tem que jogar. Caramba, assim, o Coutinho não ficou esse tempo todo fora porque quis. O Coutinho teve uma lesão no jogo contra o Red Bull Bragantino, se afastou, aí tem uma volta onde ele precisa se recondicionar, aí ele tem Covid, que obviamente afeta demais o desempenho de qualquer atleta, aí ele tem que cuidar da Covid, aí se recupera clinicamente da Covid, precisa pegar ritmo, precisa fortalecer a musculatura e tal, aí fica pronto para jogar 20 minutos, é um processo gradativo. Ou você bota o Coutinho depois de 1 mês e meio fora para jogar 90 minutos, vai estourar, aí depois você vai dizer, ué, precipitação, que desespero, botar o Coutinho desde o início, o cara não jogava 1 mês e meio, claro que fazia todo sentido o Coutinho só entrar ontem aos 25, 30 do segundo tempo, gente, pelo amor de Deus. Alguém vai ficar com o discurso de que o Coutinho veio pra roubar o Vasco, é sério? Porra, é sério? O Coutinho falou na coletiva depois do jogo, pô, fiquei ouvindo uns negócios aí, eu sei que é a minoria da torcida, é claro que é a minoria, mas é uma minoria, cara, que chega no ouvido do jogador. O Coutinho tava dizendo isso ontem, depois do jogo, não era de rubro-negro, tricolor e botafoguense, não. Claro, o que ele ouviu e incomodou pode ter sido de parte da imprensa, sim. Não sei como a imprensa no Rio se comportou nesse período da ausência do Coutinho. Honestamente, Vascaíno pode até me ajudar nisso aqui, né? Tô em São Paulo, não consumo tanta coisa que vem do Rio, da imprensa carioca, mas também de alguns torcedores, de achar, pô, que isso, o cara tá encostado, o cara veio pra não jogar. Não vem de sacanagem, pô. Vocês estão loucos. Olha a identificação que o Coutinho tem com esse clube, olha o quanto ele ama esse clube, olha tudo que o Vasco representa pra ele. Peraí. Então, muito importante e emblemático que esse gol tenha vindo do Coutinho, que o primeiro gol dele nesse retorno tenha sido contra o maior rival, o gol de um empate com sabor de vitória, sim.
Ah, o Vasco tá comemorando empate. Tá, deixa o rival falar. Beleza, é do jogo. Mas é um sabor de vitória. Pelas circunstâncias, o Flamengo foi superior ao Vasco, consideravelmente superior. O Flamengo tem um trabalho mais avançado. O Flamengo goleou o Vasco no primeiro turno. Mas o Vasco é outro no segundo turno. É outro Vasco, é outra pegada, é uma administração que vai se consolidando, é o trabalho de uma comissão técnica. Poxa, você ouve o Paiva, você vê decisões do Paiva de alterações, né? Você ouve as coletivas do Paiva, você entende que tem um norte ali. É um treinador que explica as decisões que toma, né? Que tem critérios claros para tomar suas decisões. E o Vasco tem duas frentes agora para pensar em Libertadores da América. Brasília, acabou o risco de rebaixamento, o Vasco não está nessa briga mais. 35, assim, acho que já foi, né? E você tem duas frentes para a Copa do Brasil, para Libertadores. Copa do Brasil, que é um caminho mais curto, porém muito difícil, porque são 4 decisões aí, né? 2 semifinais e 2 eventuais finais contra Corinthians ou Flamengo, é muito difícil. E tem o caminho dos 12 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro para torcer para esse G6 virar um G8. E o Vasco hoje é o 8º colocado. E existem boas possibilidades desse G6 virar G8, com o desempenho dessas equipes lá, Botafogo, Flamengo, São Paulo, até o Fortaleza na Sul-Americana, nas Copas que disputam. É muito positivo. O Vasco vai terminar bem o ano. Eu não sei se ele vai terminar campeão da Copa do Brasil, eu não sei se ele vai terminar com uma vaga na Libertadores, mas tudo indica que o Vasco vai terminar bem o ano com boas projeções para 2025. Eu acho que o Vasco está conseguindo construir nesse momento, achei importante preparar o torcedor do Vasco para isso, tá? O torcedor mais consciente, menos emocionado, vai entender exatamente o que eu estou falando. O que o Vasco está conseguindo em 2024 é bem acima das expectativas. Não se imaginava isso. Daquele caos da 777 eliminar, chega o Pedrinho e tal, assume, aí toma a goleada do Criciúma, o Ramon Dias vai embora, aí vai processar, aí volta, a confusão danada. Ver o Vasco hoje em 8º lugar na semifinal da Copa do Brasil, com boas possibilidades até de ser campeão no ano, é muito melhor do que a encomenda. Mas é importante o torcedor ter a noção de que isso não era o esperado. O que eu quero dizer com isso? A cobrança em cima do Vasco nesses 3 meses que faltam de temporada, ela não pode ser exagerada. Não é acomodar. Ah, então o Vasco tem que entrar para perder para o Atlético Mineiro. É isso que o Jorge está dizendo. Não, por favor, seja inteligente. Não é isso. Mas é entender que o Vasco fez mais do que as condições normais proporcionavam a ele nesse momento. É um trabalho que vai superando, muito por méritos do Pedrinho, muito por méritos do Paiva e de alguns jogadores que têm sido fundamentais. De um Léo Jardim, que é monstruoso, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, de um Piton com toda a sua regularidade, de um Verratti, que é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Enfim, então é isso. O Vasco, eu já vejo o Vasco no lucro nessa temporada. Agora é o seguinte, daí pra frente, vamos lucrar. Quanto vai ser essa margem de lucro? O quão azul vai ficar o balanço esportivo do Vasco no ano, nós só vamos saber em dezembro. Mas já está no azul. O déficit era muito grande. Eu repito, esse time tomou 6 do maior rival do primeiro turno. E no segundo turno ele sai com um empate com sabor de vitória contra esse maior rival. Ele não conseguiu ser melhor do que esse maior rival nos 90 minutos. Mas ele conseguiu competir o suficiente para empatar e atrapalhar a vida do rival na briga pelo título. Então sim, o Vasco está no lucro nesse momento. Daqui para frente, o que pintar é lucro. E é pensar em 2025, 2026, na sustentabilidade do novo modelo que o Vasco está criando para si, de administração e de campo e bola. É isso que tem que estar na mente do torcedor do Vasco. O Vasco não está correndo uma corrida de 100 metros. O Vasco tem uma longa maratona para disputar. É bom não perder isso de vista. Sobre o Flamengo, eu não sou resultadista. Eu também não nego a importância do resultado. Você precisa observar as duas coisas do futebol, processos e resultado. Não adianta ter processos lindos, maravilhosos e nunca ter resultado. Também não adianta você ficar cobrando só resultado sem processo. Esses resultados eles não se mantêm no longo prazo. O Flamengo jogou um bom jogo ontem. O Flamengo foi superior ao Vasco. O Flamengo fez, acredite, nesse semestre, o Flamengo fez ontem uma das suas melhores partidas. Volume, movimentação, oportunidade, desfalcado. O Flamengo gerou jogo, empurrou o Vasco para o seu campo, mandou bolas na trave, fez o Léo Jardim trabalhar. O Flamengo fez um bom jogo. Com estreantes, o Gonzalo Plata, o VSR ontem estava comentando o jogo e ele foi muito feliz, assim. Ele é o cara do entretenimento. Ele parte para cima, às vezes sem muito juízo, assim, sem medir muito consequência,
mas é o cara que finaliza quando pinta a brecha, se movimenta, volta, se esforça, tem um pulmão danado pra voltar pro campo de defesa e pra desarmar o ponto adversário. Ele fez isso ontem no segundo tempo, negócio impressionante. Gostei. Entrega. Torcedor do Flamengo, ele costuma... Conheço bem a torcida do Flamengo, apesar de não ser rubro-negro. Ele tem alguns pilares assim de exigência. Ele gosta de times que joguem bonito, que joguem pra frente. O Flamengo não tem DNA de retranca, de contra-ataque, de time reativo. O Flamengo é um time que produz, é uma torcida que cobra isso. E o Flamengo, pra cair nas graças do torcedor do Flamengo, você precisa mostrar entrega. Mostrar o que o Gonzalo Plata mostrou ontem é um bom caminho para conquistar o torcedor do Flamengo. Isso por si só não se sustenta, né? Você precisa entregar gols, assistências, boas participações coletivas, boas ações individuais. Tudo isso nós vamos ver se o Plata vai conseguir entregar. Mas, pô, o cara entrou com espírito de clássico. O cara entendeu o que era jogar o Flamengo e Vasco. Um jogo. Tem jogador que entra no Flamengo e Vasco e as pernas tremem. E o cara se boga inteiro. O cara não sabe jogar um clássico desse tamanho. Gostei da postura do Plata. Gostei também da estreia do Alexandro. Né? Não foi um lateral tão burocrático. Contribuiu com algumas ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo faz o gol com o Gerson. O gol retratava o que era a superioridade do jogo. O Flamengo já merecia antes abrir o placar. Eu sei que o merecimento é relativo no futebol, sempre digo isso, mas eu falo em termos de tradução de um domínio, né, em relação ao outro, em termos de resultado. E acho que o placar ele seria correto, uma vitória do Flamengo ontem. Mas clássico é isso, né? Você comete um erro, e eu acho que o Flamengo cometeu um erro central, que é a subida do Léo Pereira pro ataque. Ele desperdiça a bola, ele cai, tenta cavar, o Klaus manda levantar. O Klaus fez isso o jogo inteiro. Não dá pro jogador, aos 40 do segundo tempo, achar que ele vai cavar diante de um árbitro que tá mandando lances idênticos seguirem o tempo todo. Será que o Léo Pereira não percebeu? 40 do segundo tempo ainda era cedo para ele perceber o critério que o Klaus estava adotando? Não é problema o zagueiro subir pro ataque, não tem problema nenhum. Quantas vezes a gente vê, mas isso precisa ser feito de forma inteligente. E aí o Léo Pereira tenta cavar, perde a bola, tomou um contra-ataque, ele não tava na zaga, ele fez falta. Óbvio que ele fez falta, é um zagueiro a menos. E o Vasco consegue o seu gol de empate. O Gerson, logo depois de fazer o gol, ele vai ali pra trás do gol, pra trás da placa, comemorar com a torcida do Flamengo. Ele tá o tempo todo fazendo assim, ó. Dedo indicador na testa. Inteligência, galera, juízo. E o Flamengo não teve essa inteligência até o fim. E as alterações do Vasco foram mais felizes que as do Flamengo. O Wesley, por exemplo, entrou bem. O Gabigol não. Tudo bem que o Gabigol tem uma volta de lesão. Mas assim, o Gabigol é isso aí, galera. Há 1 ano e meio. Quantos jogos? Conta dos dedos. Você enche uma mão com 5 dedos? Com 5 jogos nesses últimos meses em que o Gabigol tenha entrado bem e ajudado a mudar o panorama do jogo e feito um gol decisivo? Acho que não vale um gol de pênalti contra o Criciúma, tá? Você não lembra. E pior do que o Gabigol, pior ainda, entrou o Carlinhos. Constrangedor. Primeiro lance do Carlinhos, ele recebe uma bola, se não me engano, do Arrascaeta, um passe por dentro, rasgando a defesa do Vasco, na entrada da área. Ele vai dominar, ele vai preparar para bater, ele chuta o chão. Mas assim, o Carlinhos, a gente sabe que o teto é esse. O Flamengo olhou o Campeonato Carioca ilude bastante, iludiu muito o Flamengo em vários aspectos, até mesmo em termos de mercado. E é o Carlinhos, pô. É isso aí. O Pedro machucou, o Carlinhos foi o titular do clássico contra o Botafogo. O que aconteceu? O Flamengo tomou uma enfiada. Logo no jogo seguinte, o Carlinhos teve que ser titular na altitude. O Carlinhos, tudo bem que ninguém anda direito na altitude, né? A altitude é um inferno. Mas assim, não sai nada. É um jogador de um nível consideravelmente abaixo para a exigência do Flamengo. Ontem foi constrangedora. Enquanto a galera que veio do Vasco no banco mudou o jogo do segundo tempo, o Vasco passou a ter 2 pontas de maior velocidade, conseguiu puxar contra-ataques e foi de um contra-ataque que saiu o gol e quase saiu o gol da virada num outro contra-ataque. O Verratti toma uma decisão ruim, ele tinha que ter aberto a bola e não seguido para tentar passar sozinho no meio da defesa do Flamengo. Enquanto isso, Gabigol e Carlinhos entraram mal, jogaram para baixo o nível de atuação do Flamengo. Então é uma noite muito ruim para o Flamengo. E aí, pô, Jorge, é o quê? Você tá querendo criar crise? Não, não tô querendo criar crise, mas você vai achar o que de positivo ontem? Você foi melhor do que o teu rival durante boa parte do jogo, tomou um empate de um rival que jogou bem menos que você, perdeu o Luiz Araújo machucado, um dos melhores jogadores da fase atual de um time que já tá bem desfalcado, não parece ser nada sério, pareceu ser uma pancada, talvez dê tempo de recuperar contra o Peñarol, mas ele saiu do jogo bem cedo e você perdeu contato com o líder do campeonato.
A distância podia estar menor e agora está em 8 pontos para o Botafogo. Tudo bem que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Mas o Botafogo ganhou, o Palmeiras ganhou e o Flamengo perdeu um jogo que estava na mão dele. Um jogo que o Flamengo teve totais condições de ganhar. Então, jogou bem? Jogou bem. Não dá para dizer que não jogou bem. Eu não seria injusto com a atuação do Flamengo ontem. Eu não olho só o resultado. Agora, o saldo da noite é bom? É claro que não é. Você quer olhar o copo cheio, positivo, quer encher um pouquinho mais o copo do que tem de água disponível? Tudo bem, é a sua maneira de enxergar. Mas não dá para dizer que o saldo foi bom. Aliás, o saldo do trabalho do Tite em termos de resultado e performance, ele não é bom. O Flamengo não tem os resultados esperados e performances como a de ontem você conta nos dedos. Nesse semestre aqui, tem o jogo de ontem, você vai lembrar muito do jogo contra o Palmeiras, mas um ou outro jogo. Não tem sido padrão assim de um Flamengo. Veja a atuação do Flamengo no último jogo antes da data FIFA contra o Corinthians. Você lembra o que foi? Por exemplo. Então, é um trabalho que chega para um confronto contra o Peñarol devendo nesse nível. O Flamengo pode passar? Claro que pode. O Flamengo é mais time no papel que o Peñarol. Claro que pode chegar numa semifinal de Libertadores. Mas é um time que ainda deve em alguns aspectos. Aliás, o próprio Tite ontem na coletiva reconheceu. É um trabalho que poderia estar entregando mais. As lesões atrapalharam, ok? Não vou dizer que não, claro. O Flamengo perdeu o seu melhor jogador, um dos melhores do campeonato, se não o melhor do campeonato àquela altura, que era o Pedro. Seu artilheiro, garçom, seu faz tudo no ataque. O Flamengo perdeu o ataque. O Pedro machucou, o ataque inteiro do Flamengo foi embora. O Flamengo está tendo que se virar sem o seu ataque. Agora, o saldo do trabalho do Tite, mesmo com o Pedro disponível, ele já não era positivo. Ele já era motivo de críticas. O Tite foi vaiado dentro do Maracanã na primeira fase da Libertadores, com mais jogadores à disposição, com o DM menos cheio do que está agora. Convenhamos, né? O saldo é complicado. O Flamengo pode render mais. E tem muitos fatores atrapalhando nesse ano. Bom, tá feita a análise, vídeo longo, vídeo extenso, um vídeo diferente, mas foi o que deu para fazer em respeito aos inscritos do canal para manter o nosso compromisso do vídeo ao meio-dia e em respeito principalmente a Cruz Maltinos e Rubro-Negros, porque não poderia faltar a análise do clássico de ontem, especialmente os Cruz Maltinos. Já tem tempo que a gente não fala do Vasco por aqui, eu sei, eu entendo a cobrança da galera, eu fico feliz que a galera queira a minha análise do time dela. Nossa, eu fico muito feliz, de verdade. Fico triste quando não consigo atender, mas o torcedor sabe que não é por má vontade contra o Clube A, contra o Clube B, desprestígio, não é nada disso. São questões de pauta, às vezes são questões de agenda. Semana passada o Vasco jogando na mesma hora de Corinthians e Juventude, e eu vi Corinthians e Juventude, não consegui ver os dois jogos. Mas enfim, vídeo tá entregue, espero que você tenha gostado. Foi de coração, tá bom? Boa segunda-feira para todo mundo, bom almoço. Pelo tempo do vídeo a galera já tá até jantando já. Enfim, like se você ficou até o final, uma semana linda, abençoada para todo mundo, uma ótima segunda, juízo. Cuidado com as cadeiras voadoras por aí e tchau.